Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre o crime de estelionato. Bom, o que é esse crime? O estelionatário, ele induz a vítima por meio de artifício árdeo, enganando, para que ela por conta própria entregue para ele quantia, valor, coisa patrimonial, para que ele subtraia. Bom, ele está previsto no artigo 171 do Código Penal, no qual se consiste em obter para si ou para outro vantagem ilícita e prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento. A pena ela seria a reclusão de 1 a 5 anos. É importante ressaltar que no crime de estelionato, o autor do crime, ele de hipótese nenhuma, ele pode utilizar o meio da força para conseguir seu objetivo, porque aí não se enquadraria mais no crime de estelionato. A galera acaba confundindo estelionato com roubo, estelionato com furto qualificado. Mais para frente um pouco eu vou falar a sua diferença. Bom, voltando aqui, o autor, ele, de hipótese nenhuma, pode utilizar por meio da força. Ele tem que utilizar artefatos, artimanhas, acabar ludibriando a vítima, para que ela, por conta própria, acabe entregando o bem. Isso é importante, por conta própria, ela entregue, acreditando, está entregando para um fim e acabando sendo ludibriada. Bom, um exemplo do crime de estelionato, um exemplo recorrente seria um nome hipotético aqui, Márcio. Pronto, Márcio, ele tem um carro e esse carro ele é assegurado. Aí ele vai, a fim de enganar a seguradora do seu veículo, propositalmente dá aquele famoso PT, perca total no carro, que aí é considerado dano de grande monta. E aí ele tem que necessariamente receber o valor do veículo, a tabela FIP, o valor acertado. Bom, agora falando um pouco sobre o furto mediante fraude, que a galera confunde um pouco o estelionato. Bom, o furto mediante fraude, ele parece bastante até, só que tem um pequeno detalhe. O furto mediante fraude, ele tem a obtenção também tem a obtenção da vantagem ilícita, a intenção de causar prejuízo a outrem, por meio árdeo de artefato. Só que tem um detalhe: no furto mediante fraude, o autor, ele acaba por conta própria furtando o objeto, o valor, a coisa, entendeu? Já no estelionato, como eu havia frisado anteriormente, a vítima ela tem que por conta própria entregar tal coisa, tal valor. Ele não pode, tipo, o autor pegar, a vítima tem que entregar com consentimento, vai estar entregando para um fato e acabar sendo ludibriada. Já com o roubo, não tem com o que se confundir, porque o roubo ele se classifica quando tem uso da força. E se houver uso da força, já descarta a possibilidade do estelionato. Olá pessoal, eu estou aqui para tratar sobre a chamada fraude eletrônica, né? Que é uma forma qualificada que foi trazida para o Código Penal agora lá no artigo 171, né, que trata sobre estelionato, que trouxe mais 2 parágrafos, o 2A e o 2B, para o artigo 171. O parágrafo 2º traz uma modalidade qualificada, né, que diz o seguinte: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento e por qualquer outro meio fraudulento análogo. E aí, o que é que nós podemos trazer como exemplo, para que a gente possa entender melhor? Esse por meio das redes sociais, poderia se trazer aquele exemplo da pessoa que cria um Instagram, né? Uma página no Instagram e começa a informar sobre sorteios para obter a vantagem, né? Para obter dados das vítimas. Isso se caracteriza nessa qualificação. Continuando, pessoal, agora tratando sobre o parágrafo 2B, né, que também foi trazido pela Lei 14.155 de maio de 2021, né, eu vou trazer também agora a forma majorada, né, que é o que traz o parágrafo 2B, que diz o seguinte: a pena prevista no parágrafo 2A desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.
Então, o que é que traz para que seja escolhido, né, essa fração do critério da relevância do resultado gravoso, como já previsto pela lei? Essa forma majorada incide no parágrafo 2A, justamente em um dos pontos, que é um desses pontos que foram discutidos no parágrafo 2A, tem que existir um equipamento de informática central fora do território nacional, né? Essa forma majorada só é aplicada se essas formas que a gente trouxe sobre a questão do WhatsApp, sobre a questão do telefone, né? Para finalizar a aula agora, vamos falar sobre as causas de aumento de pena, sendo elas uma recente, começando agora pelo parágrafo 3º, que fala sobre a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público, mexeu com dinheiro público, a pena é aumentada, ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, veja, se deu golpe em uma assistência de caridade, como, por exemplo, o Instituto de Ayrton Senna, a pena ela é aumentada consequentemente. Já o parágrafo 4º, ele veio com o Estatuto do Idoso e aumenta a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, sendo a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, essa lei ela vem em 2015, logo então ela é recente. Já o parágrafo 5º, ele é autoexplicativo. Ele fala que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos. Então, galera, esse foi nosso aulão intensivo. Gostaria de agradecer todos os professores que fizeram parte desse projeto. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário. E até mais!